O mundo está cada vez mais complexo e requisita as pessoas sem cessar e sem hesitar. Viver é cada vez mais complicado e poucos se recordam de que Leonardo da Vinci afirmou um dia que simplicidade é a forma final da sofisticação. O juiz é alguém chamado a uma série de obrigações. No primeiro grau, ele administra a unidade judicial, atende advogados e partes, despacha, instrui processos, decide, mas ainda exerce a corregedoria permanente, fiscalizando os serviços auxiliares e as delegações a seu cargo. Mas nem sempre o óbvio está claro para pessoas diferenciadas como o juiz. Fruto da formação jurídica, ele está mais propenso a elucubrações e a meandros doutrinários nos quais a jurisprudência tanta vez mergulha. O livro Marketing em Busca do Óbvio, de Jack Trout, dá 4 diretrizes para pensar em termos simples, óbvios e de bom senso. 1. Tire o seu ego da situação. 2. Evite imaginar como você gostaria que as coisas acontecessem. 3. Melhore sua capacidade de ouvir. E 4. Seja um pouco único. Outrora, o Tribunal de Justiça era composto por 132 desembargadores. Dentre eles, o orador oficial, desembargador Opener Dutra, que certa vez, ao homenagear uma autoridade, se expressou da seguinte forma: hoje, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em festa, engalanado, diante da excelsitude do homenageado. Tenho a ousadia de imitá-lo para afirmar: hoje, Direito e Justiça em Foco está em festa, engalanado, diante da excelsitude do convidado, desembargador José Renato Nalini. Quem é o desembargador José Renato Nalini? Ora, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atualmente ocupando o cargo de presidente, membro da Academia Paulista de Letras, que já foi presidente também, autor de excelentes obras, dentre elas Ética da Magistratura, A Rebelião da Toga, Ética Ambiental e esse maravilhoso livro Ética para um Judiciário Transformador. Como vai, doutor Nalini? Tudo bem, Laércio. É uma alegria voltar aqui no seu programa e rever meu grande amigo, viu? A alegria é minha, Nalini. Eu fiz essa homenagem a você, porque eu me lembro quando eu frequentava, menino entre aspas, né? Frequentava o Tribunal de Justiça e assistir aquelas homenagens que aqueles nossos colegas do passado se postavam diante de uma realidade. E então, hoje eu fiz a homenagem para você. Não mereço, mas eu fico muito feliz. Não, e sabe merece, que as sim. homenagens continuam, né, Laércio? Nós temos lá toda semana posses, despedidas, e o Conselho Superior da Magistratura faz questão de manter a memória viva do tribunal, homenageando aqueles que já passaram, saudando com muito carinho aqueles que vão saindo, para mostrar que a história do tribunal não começou conosco, né? É uma história contínua. Tem o passado, tem o presente e tem o futuro. E você homenageia todo esse pessoal. Eu me lembro muito bem, quando nós estávamos no Tribunal de Alçada Criminal, você fez uma homenagem ao Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, hoje, lamentavelmente, extinto. Saudoso, extinto. Saudoso, exatamente. Bem, presidente, vamos lá. Eu gostaria que você informasse ao telespectador a respeito da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídio do magistrado. Eram prerrogativas próprias da magistratura, ou seja, o Constituinte, ele elencou essa tríade para
proteger o juiz, para que o juiz não fosse alvo de perseguições, de ameaças, que ele tivesse segurança, né? Então isso é para proteger a sociedade. Nós precisamos de um juiz independente, de um juiz imparcial. Então a vitaliciedade, ela significa que o juiz é magistrado pela vida inteira. É uma verdade parcial isso, porque nós sabemos que aos 70 anos, né, o juiz é obrigado a se aposentar, o que aparentemente é uma insensatez. Os Estados Unidos, que são um país muito pobre, né, eles mantêm os seus magistrados até 98 anos. Aliás, há um livro por detrás da Suprema Corte, que diz que um dos problemas lá da Suprema Corte é dizer a alguém que tem 95 anos que talvez fosse o caso dele se afastar, ceder o lugar para o mais jovem. Mas aqui aos 70 anos, o magistrado é obrigado a se aposentar, e não só ele. O promotor, os professores das faculdades, os médicos, os dentistas, todos os profissionais da área pública são obstados de continuar com 70 anos. Isso numa época em que a longevidade vai tão longe, não é? É um erro, mas enfim, é isso. A inamovibilidade significa que o juiz não sai de onde ele está, a não ser por vontade própria. Por isso é que nós temos os concursos de promoção e de remoção. Para que alguém saia do lugar, ele precisa manifestar sua vontade, ele só sai por vontade própria. Ou punido, né, que é caso muito raro. E a irredutibilidade de subsídio ou de vencimentos é alguma coisa que hoje pertence a toda a administração pública, não é? E que também é uma falácia, Laércio, porque nós sabemos que a inflação caminha e o reajuste da magistratura sempre fica a depender da boa vontade do executivo, não é? Ainda esses dias, na posse do ministro Ricardo Lewandowski, ele foi muito aplaudido quando ele falou que quer resgatar a autoestima da magistratura e dos funcionários para recompor as perdas salariais. Vamos ver se ele consegue. Porque vamos chamar, entre aspas, né? Eu chamo olerite. Nosso olerite é muito fraco, Naline. É fraco pelo seguinte fato. Nós temos aqui, em quanto tempo que não há um aumento? Sim. Bastante, não é? E não há nem correção daquilo que se ganha. Não. Porque não pode ultrapassar o teto. Não é verdade? Então, essas minúcias, vamos dizer assim, o telespectador tem que saber, porque pensam que o desembargador do Tribunal de Justiça ganha muito bem. Não ganha. Trabalha muito, trabalha bastante. Mas ganhar aquilo que, afinal de contas, compatível com o seu trabalho, me parece que... E a situação vai ficando cada vez mais dramática, Laércio, porque os juízes que ingressam hoje, eles não têm mais direito aos proventos integrais. Eles são obrigados a contratar um plano de previdência privada, ele só tem o limite da previdência comum a toda a administração pública. Isso afugenta as boas vocações, não é? Sim. Porque na advocacia, quem realmente se dedicar, se devotar, for alguém diferenciado, pode ganhar mais. Então, claro, a magistratura, aos poucos, pode se transformar num emprego. E como emprego, ela é sofrível, você sabe disso. É verdade. Né? Ou você tem vocação, trabalha por amor, ou você trabalhar com aquelas misérias, com as angústias, com o sofrimento humano, com a falta de compreensão, com a quebra das promessas e as fissuras do caráter, é muito angustiante. É angustiante mesmo. Bem, presidente, cada tribunal elege seus órgãos eletivos e seus regimentos internos. É correta a afirmação? A Constituição, você sabe que a nossa Constituição é pretensiosa, ela é ambiciosa, né? Ela assegura à magistratura e aos tribunais uma autonomia administrativa e financeira. A administrativa é relativa, não é? Porque nós podemos sim elaborar os regimentos internos, a lei que regulamenta o andamento dos trabalhos, né? Mas a questão da autonomia financeira nós não temos. Todos os anos o tribunal elabora a sua peça orçamentária, remete ao executivo, que a submete a técnicos
do planejamento, o orçamento é mutilado e ele chega à Assembleia Legislativa já bastante reduzido. Este ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a gestão com um déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso só para o custeio, porque para investimento a verba já faz tempo que é zero, nós não podemos investir. E o tribunal se agigantou, né? Mercê do excesso de demandismo, as pessoas todas acordaram para o judiciário depois de 1988 e hoje nós temos 20 milhões de processos em curso e uma dificuldade muito grande de manter as estruturas. A administração fica bastante prejudicada quando ela é obrigada a dizer não. Vêm os magistrados, vêm os prefeitos, vêm os advogados pleitear mais varas, mais cargos, mais estrutura, e o presidente é obrigado a falar não, não, não. Né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, que naturalmente é em decorrência desta que nós fizemos. Qual a melhor forma de se conquistar a independência financeira do Tribunal de Justiça Paulista, tendo em vista que outros tribunais do país já a conquistaram? Bem, nós precisaríamos aqui em São Paulo verificar se há possibilidade de uma destinação de um percentual fixo do orçamento geral para o judiciário. Até o momento não conseguimos. Esse número seria de 6% aproximadamente. Eu acredito que hoje ele é insuficiente. Sim. Mas, nos últimos 7 anos, enquanto o orçamento geral do Estado cresceu 97%, o orçamento do Tribunal de Justiça ficou em 54%. Então é uma defasagem que aumenta de ano para ano. Este ano de 2014, nós tivemos apenas 3,42% do orçamento geral do Estado. Isso faz com que a Justiça não possa atender a tempo e a hora aos reclamos da comunidade. E a comunidade não sabe disso, a sociedade não sabe. Eu tenho conversado bastante com o governador, tenho conversado com o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, mas eu entendo também que esse ano foi um ano difícil. É um ano de estagflação, é um ano em que houve Copa e se alguns acham que isso foi bom, para São Paulo foi terrível, não é? Foi. A produtividade foi reduzida e, portanto, o ICMS deixou de entrar. Então, é uma grita generalizada de que a situação econômica do país não está aquela maravilha e São Paulo sofre mais porque é um dínamo, não é? Quando São Paulo se ressente de crises, então tudo isso mostra que nós não teremos possibilidade de exigir mais do governo. Por isso é que nós estamos tentando chamar a atenção da sociedade, Laércio, para que nós possamos investir em conciliação, em alternativas à judicialização. E aí nós dependemos muito dos advogados, para que eles cumpram aquele dever de pacificar, de reunir as partes e tentar evitar a justiça. Até porque entrar no judiciário nem sempre é a melhor solução. Você sabe que nós, aposentados, estamos colaborando com o Poder Judiciário, temos o GAGE, você conhece bem o GAGE. Na corregedoria já me ajudaram bastante. Bastante, exatamente. Então, e você acha que isso é importante muito para importante. O Judiciário? É muito Essa importante. Colaboração voluntária? É muito importante. Aliás, a ministra Nancy Andrighi, que hoje é corregedora nacional, ela falou que a melhor experiência que ela verificou nos últimos anos foi o voluntariado. Nós precisamos chamar a sociedade para criar uma cultura de paz, uma cultura de negociação, uma cultura de conciliação, não é? Porque nós elaboramos um modelo muito sofisticado de justiça, com 5 ramos do judiciário, 2 justiças comuns, isso é catastrófico, porque as 2 justiças comuns ficam discutindo competência, e depois nós temos ainda 4 graus de jurisdição, o que faz com que os processos possam durar até 20 anos, né? Dependendo de quem queira
procrastiná-lo. E há sempre aquele que quer que o processo não termine porque ele terá de desembolsar uma importância. Então, é ruim que o judiciário passe a servir apenas para refúgio de quem não tem razão. Nós precisamos fazer a justiça funcionar. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, pelo menos, ela tem colaborado? Tem colaborado. Hoje nós vivemos uma harmonia muito grande, você sabe. Pacificamos o relacionamento com a Ordem, com o Ministério Público, com a Defensoria, com todos os parceiros. E estamos também chamando a sociedade para discutir. Mas a Ordem tem investido em projetos como a OAB Concilia, não é? Que tem funcionado bastante. Até a polícia tem feito uma pacificação. O delegado recebe muita gente ali e ele pode fazer com que essas questões familiares ou de vizinhança sejam serenadas, né? Há um projeto muito interessante chamado NECRIM. Eu tentei até fazer com que os cartórios extrajudiciais fizessem a conciliação. Editei um provimento 17 na Aliás, corregedoria. eu tenho uma pergunta sobre esse assunto. E o CNJ, infelizmente, vetou e numa liminar parou, suspendeu a eficácia de um provimento que seria muito proveitoso para toda a sociedade brasileira. Então, quer dizer que a sua convicção também é aquela que pertinente à reflexão do ministro Ricardo Lewandowski? Sim, nós temos até conversado bastante, você se lembra bem, ele era nosso colega do Tribunal de Alçada Criminal, convivemos junto, eu convivi bastante porque ele era diretor da Escola Nacional da Magistratura, viajamos juntos pelo mundo inteiro conhecendo as experiências e conversei muito com o ministro Ricardo durante a vice-presidência dele então fiquei muito feliz por ver que o discurso dele reflete exatamente a postura do Poder Judiciário de São Paulo. Aliás, ele foi quem fez a apresentação do meu livro Rebelião da Toga, foi meu examinador na tese de doutorado, na USP, então nós somos muito afinados. Eu acho que isso é bom para o Brasil nesse momento, né? Que haja essa conjugação de ideias. É óbvio. Claro, e a conciliação, a mediação, são dois pontos importantes dentro do judiciário, para buscar uma harmonia e também diminuir esta, entre aspas, morosidade que falam. Sim, tanto. porque há muitas questões que não precisariam chegar à justiça, são questões singelas, né? O advogado no Brasil, ele precisa ser formado de uma maneira não adversarial, não precisa tudo ingressar em juízo, ele precisa sim ser um conselheiro, estar ali, ele é essencial à administração da justiça, mas administrar a justiça não significa necessariamente ingressar em juízo. E nós precisamos também copiar as coisas boas de outros regimes, de outros países. Os Estados Unidos e a Inglaterra têm mais de 40 fórmulas de pacificação. São as soluções alternativas ao judiciário, não é? Nós só falamos de 3, conciliação, mediação e arbitragem. Mas há mais de 40. E isso eu acho que nós copiamos tantas coisas que não são as ideais, por que não copiamos as coisas boas, né? Hoje em dia, eu vejo aqui no programa, eu entrevisto advogados também, presidente, e de repente a gente toma conhecimento de como se banaliza a postura das partes. Por exemplo, brigas de namorado, presidente. Brigas de namorados, de repente, estão às portas do judiciário. Isso é lamentável. Bem, vamos seguir adiante. O que significa magistrados de carreira e magistrados pelo Quinto Constitucional? O Quinto Constitucional é uma instituição que existe no Brasil há muitos anos, há mais de 50 anos, e é uma forma de oxigenação, de renovação da magistratura mediante recrutamento de advogados e membros do Ministério Público que, não tendo ingressado na carreira de magistrado, passam a atuar nos tribunais para trazer um pouco de inovação, um pouco daquilo que seria o que os empresários chamam de pé no chão da fábrica, né? Conhecer a realidade, porque talvez a magistratura, o juiz recrutado muito jovem, permanecendo
toda a vida só julgando, ele pode vir a perder contato com a vida real. E aí o quinto constitucional, né, seria uma forma de arejamento, de oxigenação dos tribunais. É uma questão polêmica, que você sabe que não são todos os que aceitam, mas hoje embora seja constitucional. Sim, está no artigo 94 da Constituição. No Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos 72 magistrados do quinto. Né? São 36 oriundos da ordem, da advocacia, da classe da advocacia, e 36 oriundos do Ministério Público. E são magistrados prestantes, eruditos e trabalhadores. Não há distinção no tribunal entre quinto e não quinto. Eu tenho certeza absoluta que não há distinção, sim. Eu queria abordar agora um tema a respeito do Conselho Nacional de Justiça, que é composto por 15 membros, que é um tribunal cuja atribuição compreende somente julgamentos de procedimentos administrativos, sendo intermediário entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. O que o presidente pode falar a respeito disso? O CNJ é uma iniciativa, é uma novidade da Emenda Constitucional 45, né, de 2004. E ele é um órgão muito novo, por isso ele vai completar 10 anos. Aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo se ofereceu para fazer um encontro para avaliar a atuação do CNJ. E a depender da composição, ele ora é mais um órgão de planejamento, ora é mais um órgão correcional, de fiscalização. E o ministro Lewandowski quer fazer com que o CNJ seja um órgão de planejamento. Isso é muito útil para tentar unificar um judiciário que, de 5 ramos, 3 justiças especiais, 2 justiças comuns, tem 100 tribunais, cada um vivendo a sua autonomia, embora, na teoria, o judiciário seja uno. É bom que haja o CNJ. Sim. Bem, presidente, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. Aliás, não é pergunta. Eu quero que você, por gentileza, presidente, conte para nós, e a sociedade quer saber também, como tem sido sua gestão na presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até o presente momento. Mas eu peço a gentileza de você se manifestar após o intervalo. Vou chamar no pequeno intervalo e logo após, essa é a pergunta que eu deixo no ar. Tá bom? Você aguarde que logo retornaremos. Tá?